Olá, meus amigos, tudo bem? Você sabia que nos tempos bíblicos se dava muita importância à questão da alimentação? Os judeus, em especial, se preocupavam muito com relação às orientações de Deus quanto à comida. Os outros povos também usavam de certos jeitos com relação à comida, mas tinha muito a ver com relação à adoração aos seus deuses e a forma como eles encaravam as coisas. Nós, nos dias de hoje, uma boa parte da população não se dá conta muito da questão da alimentação, come diversas coisas, come bem do que quer, e há muitos que exageram e acabam cometendo o pecado da gula. Embora não pareça, a gula é um pecado. Também, falando de uma forma bem científica, estudos comprovam que a comida influencia diretamente no pensamento, ou seja, na mentalidade da pessoa, na sua coordenação motora, na sua forma de agir, e também gera consequências quanto à questão de saúde ou doença com o passar dos anos. Deus, não diferentemente de outros tópicos, nos deixa algumas orientações do que nós deveríamos ou não consumir. Muitas pessoas falam que essas orientações seriam para os judeus, pois elas estão nas leis levíticas. Mas, a bem da verdade, até mesmo após várias comprovações científicas ao longo dos anos, alimentos que foram restringidos por Deus para consumo humano hoje vêm apresentando graves consequências e até transmitindo doenças aos seres humanos que possivelmente antigamente não se tinha grande número, até porque as pessoas realmente se restringiam a comer determinadas coisas. A Bíblia também diz que uma boa prova do quanto os alimentos, quando bem escolhidos, fazem bem ao nosso organismo, conta a história de Daniel e seus amigos que, quando foram levados cativos à Babilônia, tiveram à sua disposição de todas as iguarias que os babilônios possuíam. Você imagina todo tipo de consumo de alimento que se possa ter no mundo hoje, era costume deles. Eles achavam aquelas iguarias algo refinado, né, que fazia bem. E Daniel e seus amigos então se propuseram a falar com o copeiro lá, o chefe da cozinha, falando assim: olha, se você deixar que nós comamos somente legumes e tomemos água durante um período de 10 dias, você vai ver a diferença entre nós e os seus demais escravos. E ele titubeou um pouco, mas aceitou. O fato é que, passado esse período, foi visto, não somente por questão da comida, tá, gente? Mas também por questão do poder de Deus e do propósito que Deus tinha. Mas foi comprovado que os Daniel e seus amigos eram mais fortes, mais corados, mais viris, mais inteligentes e muito mais saudáveis do que todos os outros escravos que estavam ali no poder de Babilônia e que haviam consumido das iguarias do rei. A nossa alimentação serve de testemunho sobre aquilo que nós fazemos e sobre aquilo que cremos. Também é interessante notar que na própria Bíblia está descrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós somos morada de Deus aqui nessa terra, nós deveríamos zelar pela casa de Deus, a começar pelo nosso corpo. Jesus, quando foi repreendido pelos judeus, falando que aquilo que ele estava comendo contaminava, o próprio Jesus disse que não somente aquilo que nós comemos é o que contamina, mas o que sai da nossa boca. Jesus estava falando das palavras, daquilo que nós preferimos. Mas é bem verdade que o que nós comemos também pode nos afetar drasticamente. E nós, como templo do Espírito Santo, devemos zelar pela casa de Deus e pela nossa própria casa. Se nós temos um corpo, devemos zelar para que ele seja saudável, para que ele seja viril e para que ele seja
apto a durar muitos e muitos anos de forma que agrade a Deus também. E dentre aquelas coisas que eu já tinha falado para você, a inveja, a mentira, os homicídios, a bebedeira, a gula também está inclusa dentro do rol daqueles que não herdarão o céu. A Bíblia fala que os que se colocam em glutonarias não terão parte no céu. Por quê? Porque ela afeta diretamente o nosso raciocínio, o nosso corpo, a nossa forma de lidar com as coisas e acabamos destruindo o nosso tempo. Eu sei que muitas vezes nós queremos abusar de algumas coisas, mas eu quero convidar você a cuidar um pouquinho do seu corpo, do seu templo, do templo de Deus, que é o seu corpo. Cuidar das suas atividades, daquilo que você consome entre bebidas e comidas, para que você tenha uma vida plena com Deus, não só espiritualmente falando, mas fisicamente, porque o nosso físico interfere efetivamente no nosso espiritual, no nosso sentimental, na nossa forma racional de ser. Que você procure se alimentar bem e se alimentar daquilo que Deus orienta. E para você que ficou curioso, está lá em Levíticos 11. Deus nos dá orientações porque Ele quer que você viva. E viva abundantemente segundo o seu poder e a sua graça, com tudo aquilo que Ele concedeu para que você pudesse usar e se alimentar. Que Deus te abençoe e te oriente a ser aquilo que Ele deseja.